Nós vamos abrir Atos capítulo 5. Parte dessa passagem já foi ministrada ontem nos cultos. Nós vamos cumprir aqui porque temos um programa de oração também. A gente tem deixado à disposição esse material, então é importante que a gente passe de novo Atos capítulo 5. O texto bíblico diz assim: Mas certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Levantando-se os moços, cobriram-no e, transportando-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E perguntou-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquele terreno? E ela respondeu: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado de seu marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. E cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número, tanto de homens como de mulheres, a ponto de transportarem os enfermos para as ruas e os porem em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja, deitaram mão nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. Ora, tendo eles ouvido isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram um sinédrio com todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Mas os guardas, tendo lá ido, não os acharam na prisão. E voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas em pé às portas, mas abrindo-as, a ninguém achamos dentro. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser isso. Então chegou alguém e lhes anunciou: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo, em pé, a ensinar o povo. Nisso foi o capitão com os guardas e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Importa antes
obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecados. E nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ora, ouvindo eles isto, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saíssem aqueles homens. E prosseguiu: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis para fazer a estes homens. Porque há algum tempo levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, ao qual se ajuntaram os 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos após si. Mas também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque este conselho, ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais porventura achados até combatendo contra Deus. Concordaram, pois, com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos, e mandaram que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Amém. Que bênção, amados. Bom, já falamos sobre Ananias e Safira no dia de ontem, e procuramos explicar aqui os motivos que fizeram com que, no nosso entendimento, viesse um juízo tão forte sobre aquele casal, né? Mas quando a gente olha o todo, especialmente o capítulo 5, porque Atos dos Apóstolos é um livro sobrenatural do começo ao fim. O que você encontra aqui em Atos dos Apóstolos? Você encontra coxo que salta, é cego, paralítico, manco. É uma continuidade do ministério de Jesus. É, sem dúvida alguma, cada capítulo que você vê é uma palavra profética, é um milagre, é uma cura, é um anjo que vem e abre as prisões, de tal maneira que a pessoa que está presa, igual a gente viu aqui, os apóstolos estavam presos, e num determinado momento o anjo vai lá e fala, pode ir embora. E quando as autoridades voltam, chegam e encontram a prisão do jeitinho que estava antes, com um detalhe: os presos não estão mais lá, e estão no templo pregando. Então você percebe que essa é uma igreja do sobrenatural. Essa é uma igreja, de fato, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E se a gente está aqui estudando o livro de Atos, com o objetivo de extrair daqui motivos de oração, então eis aqui um grande motivo de oração, para que a gente possa devolver ao Espírito Santo o que pertence a Ele. Devolver ao Espírito Santo o que é dele. E o que é dele? A igreja é dele. Nós somos dele, né? É uma igreja que tem uma ação definitiva do Espírito Santo no controle, na autoridade de todas as ações desta igreja. Mas para falar um pouquinho dessa questão dos milagres, do mover de Deus, é importante a gente voltar para Ananias e Safira. Porque a explicação da morte deles foi dada ontem. Mas hoje, quando a gente tem a oportunidade de ver o contexto geral, aí você compreende. Porque esse fluir do Espírito Santo não podia ser contaminado. Essa ação, essa supervisão, esse comando do Espírito Santo, essa liberdade do Espírito se mover, agindo na vida dos apóstolos, da igreja, de casa em casa, ela estava comprometida, seriamente comprometida, se Deus simplesmente fizesse vista grossa em relação àquele pequenino fermento
que estava sendo introduzido naqueles dias. Por que tudo para falar sobre Ananias e Safira? Não podia ser um caso isolado no meio da igreja? Podia ser um caso isolado. Mas Deus não considerou um caso isolado e achou importante registrá-lo. Achou importante, no meio de todo este mover, dizer, olha, isso aqui aconteceu e isso aqui foi julgado dessa forma. Por quê? Porque esse mover do Espírito não pode ser estancado. Esse mover do Espírito no meio da igreja, no meio da coletividade, ele não pode ser contaminado por essa ação da hipocrisia que Jesus tanto combateu nos seus dias. E a gente volta para o ensino de Jesus. Quando ele estava ali com os discípulos, e que ele vai ensinando o evangelho puro, e vai corrigindo aquelas motivações erradas na vida dos discípulos. Vamos imaginar, Jesus tinha os seus 12 discípulos, e num determinado momento, ele ouve uma conversa entre eles, acerca de quem seria o maior. Pedro, Tiago, João, enfim, os 12. E ele está indo para um determinado lugar, e ele ouve, uma conversinha, quem que é o maior de nós? Ou de quem que Jesus gosta mais? E ele ouviu, não falou nada, mas quando entrou em casa, ele colocou uma criança no meio e disse, eu ouvi dizer, mais ou menos que estão perguntando quem é o maior, eu estou aqui dizendo que maior é aquele que se torna como uma criança, E que se humilha, que se torna humilde, que se torna puro como uma criança. E num determinado momento, num desses ensinos dos discípulos, ele disse, isso foi logo depois da multiplicação dos pães, quando as pessoas foram procurar de novo pão, querendo que Jesus multiplicasse. E Jesus então trouxe depois, um pouco mais à frente, o ensino, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado porque vocês mesmos estão sendo tentados a procurar saber quem é o maior. Vocês mesmos estão sendo, às vezes, iludidos ou cercados pelo ensino dos fariseus. E no ensino dos fariseus, o que importa para eles é uma vida de aparência e não uma vida de essência. Cuidado! E ele advertiu aos discípulos, e ele advertiu aos apóstolos. Por quê? Porque ele sabia que se o fermento entrasse no grupo dos 12, entrasse no grupo dos discípulos, comprometeria todo o ensino e todo o mover do Espírito Santo que viria. Trazendo aqui para a nossa vida pessoal, é isso que a gente tem que pensar. Eu faço parte de uma igreja dirigida pelo Espírito, mas eu faço parte de um corpo. Então o que eu venho fazer aqui nesse tempo de oração? Senhor, se há algum fermento já na minha vida, e se esse fermento contamina as pessoas, e se esse fermento na vida das pessoas vai contaminando, de tal maneira a enfraquecer a igreja, e de tal maneira a impedir que teu Espírito tenha a liberdade de agir como ele tinha naqueles dias, então, Senhor, purifica-nos, santifica-nos, que todo o fermento da maldade, da malícia, da sensualidade, da violência, do ensino errado, do ensino falso, seja detectado na minha vida, seja detectado no comportamento do meu irmão, para que juntos em oração, para isso que servia a coletividade e para isso que servia a oração, porque eles estavam sempre se expondo ao Espírito Santo de Deus que mostrava, olha, corrija isso, corrija esse comportamento, submeta isso ao Senhor. E aí, por meio da confissão, por meio do arrependimento, por meio do quebrantamento, o Espírito conservava uma igreja na qual ele pudesse agir e através da qual ele pudesse tocar na vida das pessoas. Amém? Quantos desejam essa ação do Espírito Santo livre, sem fermento? Quantos desejam isso? Quantos desejam nesse tempo realmente buscar essa pureza, essa verdade do Evangelho na vida de pessoas comuns? Se alguém aqui disser que não tem pecado, como diz 1 João, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então estamos aqui buscando esse quebrantamento na presença do Senhor. Veja que em algumas ocasiões da Bíblia,
Em algumas ocasiões aqui do livro de Atos, os apóstolos foram livres de cadeias. Vamos dizer assim, o meu Deus nos livra do cárcere. Vamos pensar agora em tantas pessoas que se encontram aprisionadas. Pessoas pelas quais nós vamos orar. Pessoas aprisionadas no vício do álcool, no vício das drogas, no vício da pornografia, no vício do adultério, da imoralidade. Os apóstolos aqui não estavam aprisionados por nenhum pecado, mas devemos entender que o nosso Deus é especialista para quebrar algemas e abrir prisões. Está claro aqui no versículo 19 desse capítulo que nós lemos. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. É o mesmo Espírito de Deus que manda seu anjo, é o mesmo Senhor que manda seus anjos para tirar as pessoas de cativeiros. Vamos pensar no próprio Lázaro, morto há 4 dias, e Jesus o chamou para fora. Lázaro vem para fora. Ele estava aprisionado, era um outro tipo de cárcere, era o cárcere da morte, o cárcere do sepulcro. Mas Jesus, pela sua palavra, ordenou e Lázaro saiu para fora. Nessa manhã, nós vamos então cuidar de algumas coisas. Com fermento em nossas vidas. Em segundo lugar, nós vamos devolver a igreja ao domínio do Espírito Santo, que a igreja seja dele, ele tem a oportunidade de se mover em nossas vidas, mas nós também oraremos em nome de Jesus para que todo poder de libertação seja sobre aqueles por quem nós viermos a orar nessa manhã. Você tem parente, você tem amigo que precisa desta libertação, dessa quebra de algemas? Quantas pessoas tem aqui, pessoas pelas quais vão orar? Então nós vamos ter um tempo especial para orar em favor dessas vidas, porque Deus é especialista para trazer libertação em nome de Jesus. Amém, queridos? Nessa última parte, depois de um confronto de autoridades religiosas, vem a palavra de Gamaliel dizendo: se esta obra é de homens, ela não prosperará. Mas se ela é de Deus, cuidado para que vocês não lutem contra Deus. O que nós vamos orar é para que nós possamos não perder tempo na nossa vida com obras de homens. Porque as obras de homens, os projetos humanos, conforme os exemplos que foram dados aqui, através dessas pessoas que fizeram uma grande revolução, mas que não deram em nada, acabaram morrendo porque eles empreenderam uma obra meramente humana, fruto do raciocínio humano. Por que nós estamos aqui? Porque nós queremos empreender projetos divinos. Que nós possamos estar aqui fazendo de fato aquilo que Deus nos mandou fazer. E quando nós temos a convicção de que fazemos o que Deus manda fazer, por mais ilógico que possa parecer, mas é certeiro, vai surtir efeito. Veja que os discípulos trabalharam a noite toda, especialistas na pesca, pescadores, trabalharam a noite toda e não conseguiram pescar nada. Pela manhã, Jesus vai para a praia e pergunta: filhos, vocês conseguiram pescar alguma coisa? Não, Senhor. Trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. E o que ele disse? Joga a rede para o lado direito. E o que eles fizeram? Voltaram para alto mar, lançaram a rede para o lado que Jesus havia dito e voltaram com 2 barcos cheios de peixes, porque eles fizeram somente aquilo que Deus havia dito para fazer. Era obra de Deus. Durante a noite eles fizeram obras humanas. Fizeram o melhor que podiam fazer como pescadores, mas não conseguiram nada. Mas quando eles se propuseram a seguir o comando de Deus e lançar a rede na direção que o Senhor havia dito, essa direção foi certeira. Nós vamos chegar aqui num capítulo onde Filipe estava numa cidade e havia um grande avivamento de cura naquela cidade. Filipe pregando o evangelho, um grande mover. Até que num determinado dia, Deus havia dito o seguinte: olha, vai a tal lugar
a uma rua chamada tal, mas ela está deserta. Racionalmente falando, você vai trocar um lugar de avivamento por uma rua deserta? Racionalmente não tem explicação. Mas ele obedeceu. Mas quando ele chegou naquela rua, estava passando um eunuco etíope com a Bíblia aberta, com as escrituras abertas em Isaías 53. E quando ele chegou e viu, o Espírito falou ao seu coração: ajunta-te a esta carruagem. Ele se ajuntou e perguntou para o eunuco: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: como entender se não há quem explique? Aí ele entendeu, porque deixar uma grande multidão para uma rua deserta, e chegando lá, tinha uma única pessoa, e essa pessoa aprendeu, foi batizada naquele caminho, encontrou ali um laguinho, aquele homem foi batizado naquele mesmo dia, e foi para a sua terra. A história nos mostra que por meio dele, o evangelho foi pregado na Etiópia. Ele era um eunuco etíope. E o evangelho foi pregado na Etiópia por conta de uma pessoa. Quando você segue a direção de Deus, a princípio você não entende como trocar uma Samaria em avivamento por uma rua deserta. Mas o Deus que vê tudo sob um prisma diferente do que nós vemos, que contempla o todo e que contempla o amanhã, é quem dirige nossas vidas. Por isso que a igreja precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. E nós precisamos nos acostumar com o fato de que o Espírito fala com a sua igreja, que o Espírito comunica a sua igreja, que o Espírito nos dá impressões. E isso é um outro elemento que eu gostaria que você também tivesse nesse tempo de oração. Que você se habituasse a ouvir a voz do Espírito Santo. Por mais difícil que possa lhe parecer hoje, como ouvir a voz do Espírito? Talvez você tenha essa dúvida, como ouvir a voz do Espírito? Não se preocupe, apenas peça hoje ao Senhor para que você possa entrar num processo de aprendizado de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E você vai perceber que isso vai ser uma coisa muito gostosa e tremenda. Nas mínimas coisas. Por exemplo, você está saindo de casa e você pensa naquela hora de pegar um casaco. Você pensa que é da sua mente, mas muitas vezes não será da sua mente. Será um comunicado de Deus para a sua vida, por um cuidado que Ele tem por você. E aí você pega o casaco, e depois o tempo vira e você... Puxa, que bom que eu pude receber essa direção. Algumas vezes é da nossa mente, outras vezes é o Espírito comunicando a você. E há momentos em que Ele vai falar e você não vai obedecer. E no decorrer do dia você vai pensar: puxa, eu deveria ter dado ouvidos àquela voz. Porque algum sentido tinha. É nos mínimos detalhes. É um casaco que você precisa pegar, é uma rua que você deve evitar, é uma loja na qual você deve entrar. Coisas pequenas, mas é do pequeno para o grande. Na medida em que a gente vai desenvolvendo intimidade com o Espírito Santo, a gente vai aprendendo a ouvi-lo para coisas pequenas, mas quando ele também precisar falar acerca de coisas grandes, como aqui no próprio capítulo 5 e no capítulo 8 e em tantos outros capítulos, dessa forma o Espírito vai se mover no meio da sua igreja e ele vai ser Senhor sobre a sua igreja. E é isso que nós desejamos, entregar a igreja ao seu dono, a fim de que possamos ouvir a sua voz e sermos dirigidos por ele. Amém? A Yamara teve ontem uma experiência interessante. Você quer contar, Yamara? Não quer não? Ah, conta aqui. Oi? Conto eu? Então, a Yamara foi não sei os detalhes, mas ela tinha que ir para a cidade para poder fazer algumas coisas, né? E depois de ter rodado muito, deixou o carro num determinado lugar, e aí foi, e passou muito tempo fora, né, nos seus afazeres, e chegando num determinado lugar, ela procurou a carteira e não achou. E ficou pensando: onde é que eu deixei minha carteira? Onde eu deixei a carteira? E aí pensou, e depois de muito tempo, voltou para o carro e pensou: de repente a carteira está no banco de trás. E aí ela
deu a volta no carro, e quando deu a volta, a carteira dela estava no capô do carro. A carteira estava no capô do carro. E isso que ela contou me fez lembrar em um desses dias em que a gente estava falando sobre o deserto. Lembra que a gente falou, Arão, ore abençoando o povo e coloque o nome de Yahvé sobre o povo. E quando Arão a cada dia orava abençoando o povo, nós citamos várias coisas que aconteceram em favor do povo. As sandálias não envelheceram, as roupas não apodreceram, saiu água da pedra, codornizes, maná desceu dos céus, o nome sobre o povo. E quando ela contou isso, eu vi o cuidado de Deus em relação ao que pertence a ela. Uma carteira no capô do carro, ali, à disposição de todo mundo. Quem quisesse passar e pegar, estava livre. Mas Deus cuidou do que era dela, como Deus cuida do que é nosso. Amém, queridos?